Olá e bem-vindos de volta ao Hard Reset Info. Neste vídeo, mostrarei como prolongar a duração da bateria do seu Google Pixel 9a. Vamos começar. Não vou mostrar coisas fundamentais como, ir nas configurações, depois em bateria, e depois em bateria e ativar o modo de economia de bateria. Para economizar energia, porque isso é muito óbvio e simplesmente estúpido. Quero dizer, você pode fazer isso, não estou dizendo que não deva, porque podemos simplesmente fazer isso agora e, isso vai economizar bateria, mas eu quero passar por cada processo e como melhorar a duração da sua bateria sem o modo de economia, para que você entenda melhor o que está consumindo sua bateria e o que não está. Começando pela diferença mais visível que é, quando usamos o modo de economia de bateria, o nosso tema muda automaticamente para um mais escuro. Por que isso acontece? Bem, é porque a maioria dos celulares, hoje em dia, usa telas OLED, o que significa que elas precisam de mais energia para exibir pixels brancos, e na verdade, consomem menos energia para mostrar pixels pretos. E obviamente podemos simplesmente ir aqui nas configurações em exibição e toque, e aqui temos o tema escuro que podemos ativar agora mesmo e, obviamente, você pode ver que agora temos uma proporção muito melhor de pixels escuros em relação aos pixels brancos do que tínhamos antes, então, naturalmente, nossa bateria deve durar mais, mesmo com esse truque simples, porque, como você sabe, essa tela está quase sempre ligada e é uma das coisas que mais consome bateria. No entanto, isso ainda não é suficiente, porque podemos ir e desativar o agendamento para que o tema escuro fique sempre ativado. Embora, para o propósito deste vídeo, eu vá mudar para a seleção de tema claro, assim vocês conseguem ver melhor o tutorial em si. Falando sobre a própria tela e continuando nesse assunto, também podemos diminuir o nível de brilho. Porque deixar a tela muito brilhante assim talvez não seja inútil, não quero dizer que é ruim, mas para a sua bateria é bem ruim. E a menos que você não use muito o seu celular fora de casa, por exemplo, eu aconselho que você mantenha o nível de brilho relativamente baixo. Assim a tela não vai precisar de tanta energia para se mostrar. E por fim, quero mencionar que você sempre pode desativar o brilho adaptativo. Assim mesmo, embora seja uma opção muito boa, especialmente quando, por exemplo, você está indo para fora e precisa usar o celular rapidamente, aí ele aumenta o brilho automaticamente. É um recurso muito bom, mas na maioria das vezes, pelo menos para mim, não é útil e não é necessário, porque eu mesmo posso, aumentar o brilho, o que significa que eu tenho menos controle sobre os níveis de brilho, ou seja, na maioria das vezes ele fica mais alto do que eu gostaria, o que faz com que a bateria seja mais usada. Então podemos simplesmente mudar manualmente para outro valor. Vou manter abaixo de 60 para que vocês possam ver claramente algo na câmera. E eu posso fazer isso facilmente, sem dificuldades. Por fim, podemos mudar o tempo limite da tela, porque atualmente, se por exemplo, alguém me chamar de um cômodo ao lado e eu precisar correr até lá e esquecer do trabalho, esquecer do celular, então meu celular vai se desligar sozinho após 30 minutos de inatividade. Isso significa 30 minutos com a tela ligada. Isso é simplesmente inaceitável, e a maioria das pessoas não precisa de 30 minutos de tempo limite da tela, então geralmente você vai querer manter esse número baixo. Eu recomendaria algo abaixo de 2 minutos ou talvez até 1 minuto. Vou deixar em 2 minutos só porque estou gravando este tutorial agora, mas para a maioria das pessoas, 1 minuto de tempo limite de tela já é suficiente. Então, não vai consumir tanta energia sempre que a gente perder. Quer dizer, não perder, mas sempre que deixarmos o celular sem supervisão, sabe? Isso é extremamente importante. Então, saindo das opções de tela, podemos ir para algo muito simples, que é o papel de parede. Atualmente, temos esse belo papel de parede da Terra, mas se você olhar de perto, vai ver que essas luzes estão se movendo e o papel de parede inteiro está... Bem, talvez você não consiga ver isso aqui, mas eu consigo. E como você pode ver, sim, é a Terra de verdade. E basicamente está mudando e evoluindo. Tenho quase certeza de que, dependendo do horário, ele basicamente vai girar a Terra inteira. E você sabe, quando você troca de tela, ele também se move
Esses papéis de parede são chamados de papéis de parede animados. E os papéis de parede animados são realmente legais, eu concordo. No entanto, há um problema simples com eles, que é o fato de gastarem muita bateria. Basicamente, está sempre rodando um vídeo em repetição. Bem, na maioria das vezes é um GIF. Mas, se estivermos falando desse papel de parede específico, então é só a Terra se movendo e sendo renderizada o tempo todo. O que, como você pode imaginar, consome muita bateria. Então eu aconselho você a ir nas configurações, sair da tela de exibição agora e ir para papel de parede e estilo. E em papel de parede e estilo, podemos ir para mais papéis de parede e você pode mudar para algo bem simples. Podemos passar por algo aqui, que basicamente são os papéis de parede automáticos e padrão do sistema. Eu vou escolher cores sólidas e vou selecionar esta aqui. E como você pode ver, é totalmente preto. Se você prestou atenção quando falei sobre o tema escuro, então sabe que o nosso telefone consome menos energia para exibir pixels pretos do que para exibir pixels brancos. Então, não só ter um papel de parede simples vai melhorar a vida útil da nossa bateria, mesmo um papel de parede simples já ajuda, mas ter um papel de parede mais escuro também vai aumentar a longevidade da nossa bateria. E muita gente simplesmente não sabe disso e pensa: ah, é só um papel de parede, quanto pode gastar? Mas acontece que, especialmente se você estiver usando um papel de parede animado, ele vai consumir bastante bateria. Indo para o próximo, temos algo simples, bem simples mesmo, que é só o Bluetooth, a internet, os dados móveis e tudo isso. Muitas pessoas simplesmente não sabem que todos esses serviços também costumam consumir bastante bateria, especialmente quando você os está usando, mas também mesmo quando não está usando. Por exemplo, atualmente estou com o Bluetooth ligado mesmo sem ter nada conectado via Bluetooth, não tenho nenhum tipo de fone de ouvido, nenhum tipo de microfone, nada. É só o Bluetooth ligado e eu poderia simplesmente fazer isso e pronto. Agora, acabei de economizar um pouco da minha bateria e, no geral, melhorei a vida útil dela e ela vai durar mais. Por quê? Porque deixar o Bluetooth ligado basicamente significa dizer para ele: ei, só por precaução, continue escaneando dispositivos próximos, sabe? Talvez um dos meus dispositivos fique online e queira se conectar a você, ok? Então, sempre que eu deixar o Bluetooth ativado assim... Ah, na verdade, a gente pode... Ah, eu nem sabia que tínhamos retorno automático amanhã. Isso é bem interessante. Mas se eu simplesmente for lá e ativar o Bluetooth, então vou dizer para ele continuar procurando só por precaução. Ou seja, só por precaução, ele vai usar muita da nossa bateria. A mesma coisa acontece com a internet e, mais importante ainda, com os dados móveis. O que vai consumir uma quantidade incrível, e não só dos seus dados móveis, mas também da bateria, porque vai exigir que o aparelho funcione e se mantenha ativo em segundo plano. E o mesmo vale para coisas como, por exemplo, o compartilhamento rápido, que está oculto no momento porque desligamos o Bluetooth, mas você sabe que isso também vai gastar muita bateria. E também o hotspot, tudo que estiver relacionado aos seus dados móveis e basicamente qualquer tipo de serviço vai consumir sua bateria. E você pode fazer um truque muito simples, muito rápido, que é simplesmente, sempre que não estiver usando nenhum desses recursos, sempre que não precisar de Wi-Fi ou algo do tipo, basta ativar o modo avião. Assim, toda e qualquer conexão, ou seja, absolutamente toda conexão sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis e outras, será desativada automaticamente, sem a necessidade de qualquer intervenção manual, o que é extremamente útil para economizar a bateria do seu dispositivo eletrônico. E agora, neste momento, quero entrar em outro tópico importante, que são as permissões de acesso. Atualmente, temos o chamado modo avião, que desativa todos os tipos de conexões sem fio, impedindo qualquer comunicação sem cabo. No entanto, podemos ir até as configurações, rolar um pouco para baixo e encontrar segurança e privacidade. Aqui você pode verificar nos controles de privacidade e no gerenciador de permissões que nenhum dos nossos aplicativos está, por exemplo, usando nossa câmera o tempo todo, usando nossa localização o tempo todo, microfone,
E esses são basicamente os 3 principais vilões do consumo de bateria, para ser honesto, porque câmera, microfone e localização estão entre as permissões que mais consomem energia, já que obviamente a câmera exige muita energia para funcionar. O mesmo vale para a localização, que automaticamente coleta muitos dados. E o mesmo acontece com o microfone. Então podemos simplesmente verificar cada um dos aplicativos. Embora atualmente a câmera esteja bloqueada, podemos simplesmente desbloqueá-la. Então, mantê-la bloqueada também é bem interessante. O mesmo vale para o microfone. Podemos ver que, felizmente, nenhum aplicativo tem permissão para usar nossa câmera o tempo todo, o que é bom. Depois podemos verificar nossa localização. Como você pode ver, a localização não está tão boa assim. Porque temos algumas coisas que têm acesso a ela o tempo todo. Embora eu já possa te dizer que esses 3, o Android, a inteligência, o Google e a segurança pessoal, precisam da localização de qualquer forma. Obviamente, poderíamos, você sabe, clicar no Google e, por exemplo, fazer com que ele só use a localização enquanto estivermos usando algo relacionado ao Google. Não, ainda assim ele vai nos mostrar um aviso de que, basicamente, estamos negando essa permissão, então funções básicas do meu dispositivo podem não funcionar como esperado. E isso é ainda pior porque estamos usando um telefone do Google, como o Google Pixel, sabe? Então ter o Google ativado e funcionando é algo importante para nós. No entanto, por exemplo, podemos desativar o clima, então, por exemplo, podemos facilmente mudar a permissão do clima de permitir o tempo todo para apenas enquanto você estiver usando o aplicativo, e podemos ignorar isso porque tenho quase certeza de que todo o aplicativo vai nos mostrar esse aviso de que ainda podemos usar o clima para nossa localização sempre que abrirmos o aplicativo de clima. Eu imagino que ele vai exigir, ele quer ter acesso à localização o tempo todo, caso você tenha, por exemplo, um widget na tela inicial ou algo assim. É bem simples, mas ainda assim vai economizar um pouco da sua bateria. E por fim temos o microfone. E como você pode ver, felizmente nenhum aplicativo tem permissão para usar o microfone o tempo todo. No entanto, isso é uma pequena mentira na realidade. Porque existe uma coisa, talvez haja mais, mas eu sei de uma coisa que tem acesso ao seu telefone se você a tiver ativada. E isso é o Google Assistente. E mais especificamente, é uma palavra-chave do Google Assistente. Podemos verificar isso facilmente se formos até o... Vá direto para a aba, acesse serviços do Google, mude para todos os serviços e role para baixo. E devemos ver logo abaixo de configurações para apps do Google, pesquisa, assistente e voz. Aqui temos outras coisas. Por exemplo, temos a voz, que basicamente... Bem, isso não é importante. Só podemos ver o nosso reconhecimento de fala offline, que ainda precisa ser baixado. No entanto, se formos ao Google Assistant, o que não podemos fazer porque o Wi-Fi está desativado, então podemos ativar o Wi-Fi aqui. Vamos tentar novamente. Meu Deus. Agora podemos acessar o Voice Match. E queremos garantir que o nosso OK Google esteja desativado. Se estiver ativado, basicamente o Google Assistant estará sempre ouvindo. Quando digo sempre, quero dizer que ele estará sempre ouvindo qualquer tipo de comando seu, seja Google, OK Google ou qualquer coisa parecida. Ele vai ouvir, vai usar o seu microfone e, consequentemente, vai consumir a sua bateria. Isso é algo extremamente importante. Especialmente se você não estiver usando o Google Assistente. E por fim, uma dica mais geral, que não é algo que você possa ativar ou desativar, mas é apenas, de tempos em tempos, ir até as configurações. Vá até a bateria e role um pouco para baixo, basicamente vá até o uso da bateria. No uso da bateria, você pode ver exatamente quais aplicativos estão consumindo mais a sua bateria. Como você pode ver, no momento é a câmera, porque ela está ligada há bastante tempo. Mas se você estiver usando algo como o TikTok, por exemplo, e perceber que, olha, passei 3 horas por dia nele, e ele está consumindo metade da minha bateria, então você sabe que tem algo errado. Então, podemos entrar na câmera, por exemplo, podemos acessar o tempo em segundo plano, eu acho, não é o tempo em segundo plano. Infelizmente a câmera está na lista branca, não podemos desativar o uso em segundo plano, porque ela exige o uso irrestrito da bateria.
No entanto, se formos para outra coisa, por exemplo, nosso Chrome, podemos ver que, bem, digamos que este seja o meu TikTok, sabe? Isso consome minha bateria. Eu sempre posso desabilitar o uso em segundo plano da bateria, ou se isso não ajudar, se não estiver ajudando, podemos simplesmente ir e desativar esse aplicativo e, como última opção, podemos ir para os aplicativos que estão... eu perdi eles, que estão bem aqui. Podemos ver todos os 55 aplicativos. E, por exemplo, falando do Chrome, bem, infelizmente o Chrome não pode ser desinstalado, mas outros aplicativos podem ser facilmente desinstalados. Então, em vez de desativá-los, podemos simplesmente desinstalá-los completamente do nosso dispositivo. Enfim, isso é tudo para este vídeo. Lembre-se, a última dica é apenas ficar atento ao quanto os aplicativos estão consumindo da sua bateria. Se você usa muitos aplicativos pesados, como muitos jogos, muita rede social que exige muitos dados, então sua bateria simplesmente não vai durar muito, sabe? Então, a dica mais importante é apenas estar ciente do que você está usando e de como está usando o seu dispositivo. Enfim, agora sim, isso é tudo para este vídeo. Se você achou útil, por favor, lembre-se de curtir e se inscrever.